Quer aprender mais sobre as 10 competências gerais da BNCC de uma maneira bem didática? Então fique ligado neste vídeo porque hoje nossa aula está muito legal. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais uma videoaula. Hoje, vamos estudar as 10 competências gerais da BNCC, um assunto muito pedido por vocês nos directs, nos comentários, o que são competências e de que forma essas competências gerais se situam na educação nacional e na formação dos educandos. Para acompanhar a aula, você pode baixar a apostila que está em PDF na descrição do vídeo e não se esqueça que para ficar ligado em todas as novidades e não perder nenhuma aula, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim o YouTube entende que nosso canal é legal e compartilha ele com outras pessoas. A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo publicado no final de 2017 e ela fala sobre as aprendizagens essenciais que todos os estudantes têm o direito de aprender. São aprendizagens fundamentais que não podem faltar para nenhum estudante. Então, nesse sentido, para que essas aprendizagens de fato aconteçam e que os alunos aprendam, a BNCC ela traz competências gerais. Vamos falar mais um pouco sobre isso aqui no material. Então, vamos lá. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais, que são aqueles elementos que os alunos devem aprender, definidas na BNCC, devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, as aprendizagens essenciais que a BNCC propõe, elas asseguram o desenvolvimento de 10 competências gerais. Então, todas aquelas aprendizagens, porque elas acontecem nas mais diferentes disciplinas, nas mais diferentes áreas de conhecimentos, todas elas juntas, elas asseguram o desenvolvimento de 10 competências gerais. Essas 10 competências gerais, elas farão o quê? Elas vão consubstanciar, elas vão construir dentro da educação geral aquilo que a gente chama de direito de aprendizagem e desenvolvimento. Então, o direito à aprendizagem que todo aluno tem, que todo estudante possui, vai ser construído, vai ser consubstanciado por essas 10 competências gerais. E essas 10 competências gerais, elas acontecem quando nós temos todas as aprendizagens essenciais das mais diferentes áreas e disciplinas. Então, essas competências gerais, elas são a base de tudo. Para que todas essas aprendizagens das disciplinas e áreas aconteçam, eu preciso pensar em 10 competências gerais para amarrarem, para segurarem e sustentarem toda essa formação do indivíduo, do estudante. Na BNCC, competência ela tem um conceito, uma definição. Então vamos lá. O que é competência? Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, ok? Estou resumindo aqui para ficar mais fácil para você. O que é competência conforme a BNCC? É a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana. Então, todos os dias nós nos deparamos, os estudantes deparam em suas vidas com demandas. E para resolver essas demandas, para cumprir aquele pleno exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho, a gente precisa resolver as demandas que surgem na nossa vida. Então, o conceito de competência é a mobilização de vários elementos para eu conseguir resolver. Então, para uma competência, eu vou mobilizar os conhecimentos que eu tenho, as minhas habilidades, as atitudes e os valores para resolver. Então, competência é algo bem complexo, bem completo e grande, bem abrangente. Então, a competência eu desenvolvo a partir de pequenas habilidades. Quando a gente estuda o conceito de competência e habilidade, a gente fala que competência é a união de várias habilidades. E as habilidades eu vou juntar várias para ter uma grande competência. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece. Então, a BNCC definiu 10 competências gerais. Então, quando ela definiu que 10 competências seriam gerais para todos os estudantes, que consubstanciariam a construção de todo o trabalho pedagógico, a BNCC ela afirma e reitera o seu compromisso
que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade. Então a educação tem que transformar a sociedade, mas a sociedade ela vai se transformar com a ação de pessoas. As pessoas transformarão a sociedade. A educação transforma pessoas. Pessoas transformam a sociedade. Então essas competências gerais, elas são as reuniões de diferentes habilidades e valores que elas não possuem um caráter disciplinar, tipo assim, não é de uma disciplina nem de uma área, são gerais. Todos os estudantes, mas que estudantes? A BNCC, ela é destinada à educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Todas essas 3 etapas estão abrangidas pela BNCC. Então, por isso, essas competências são gerais, são para toda a educação infantil, todo o ensino fundamental e todo o ensino médio. Então, a gente precisa lembrar que, por serem gerais, elas vão acoplar e vão abarcar tudo que a BNCC contempla e atende, que é toda a educação básica. É imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica, elas interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático para as 3 etapas da educação. Que etapas de educação são essas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, essas competências, elas dialogam, elas entrelaçam-se, elas desdobram-se entre elas e dentre as 3 etapas de educação básica, educação infantil, fundamental e médio, e vão se articular para que os conhecimentos sejam construídos. Mas chega de enrolação e vamos falar das competências propriamente. Quais são essas competências? Eu quero dizer para você, para não sair aqui da tela, porque no final eu quero fazer algumas questões de concurso sobre essas competências que vão te ajudar bastante. Eu quero demonstrar de forma bem prática, utilizando alguns blocos didáticos, para você visualizar essa ideia de competência. Então vamos lá. Nessa parte aqui da BNCC, fala-se das competências gerais. E cada competência geral ela tem um nome. Na verdade, a própria BNCC ela não traz esses nomes aqui. Mas quando a gente estuda e inclusive cai em concursos, a gente precisa aprender os nomes que essas competências possuem. Então a primeira competência da BNCC, a competência de número 1, é a competência do conhecimento. A competência do conhecimento, ela fala o quê? Ela diz respeito à utilização dos conhecimentos aprendidos ao longo do tempo sobre as mais diversas áreas para a construção da sociedade, ou seja, utilizar e reconhecer tudo que foi aprendido ao longo do tempo nas mais diferentes áreas. Vamos ver o que essa competência fala. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, para quê? Sempre é bom lembrar que as competências ela tem 2 perguntas, o que e para quê. A primeira parte, geralmente a primeira frase, vai dizer o que é aquela competência. E depois ela vai falar para que serve aquela competência. E eu vou até colocar com um destaca-texto azul, para quê? Eu vou valorizar e utilizar os conhecimentos. Eu vou valorizar, reconhecer, saber que é importante para entender e explicar a realidade. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Então eu preciso valorizar e entender o porquê daquele conteúdo, sabe? Quando os alunos perguntam para que isso serve, por que isso é bom. Então levar o aluno a valorizar esses conhecimentos e utilizar esses conhecimentos para explicar a realidade e para continuar aprendendo e transformando, construindo a sociedade. Então essa competência é a competência do conhecimento. A segunda competência é a competência do pensamento. Vamos lá? Pensamento. A competência do pensamento, ela diz respeito à utilização dos conhecimentos provenientes das ciências, além das suas metodologias, para resolver problemas e criar soluções. Aqui diz respeito ao exercício, a exercitar o pensamento, a criatividade, utilizando o conhecimento científico, crítico e criativo. Talvez você pode até complementar aqui, pensamento científico, crítico e criativo. Pode até escrever aí aqui embaixo, tá? Pensamento crítico, criativo e científico. Não importa a ordem não, tá? Pensamento científico, crítico e criativo. O que é essa competência?
exercitar, deixa eu botar o destaca-texto, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise. Para quê? Então, eu vou exercitar a minha curiosidade intelectual, o meu pensamento, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, aqui é exercitar minha mente para resolver os meus problemas. Na primeira, era valorizar o conhecimento e reconhecê-lo como forma de mudar a sociedade. O 2 já fala de pensar, exercitar sua criatividade para buscar soluções, para testar, para elaborar hipóteses sobre os mais diferentes problemas, ok? Vamos agora para a nossa terceira competência geral. A terceira competência, ela diz respeito à ampliação do repertório, não sei nem para que eu coloquei esse acento, não é aqui, é repertório cultural. Essa competência fala do repertório cultural. O que é essa competência? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais locais e mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. O aluno vai valorizar, ele vai fruir das manifestações artísticas e culturais existentes, onde ele mora, na sua cidade, no seu país e no mundo, a fim de ampliar o seu repertório cultural. Vamos para a competência de número 4. A competência de número 4 é a competência da comunicação. Deixa eu colocar de tinta azul aqui. Comunicação. Ela aborda a comunicação em suas mais diferentes manifestações. Ela afirma a importância do estudante saber se comunicar para os mais diferentes âmbitos e experiências da vida. Você consegue se comunicar e consegue ser entendido? Você consegue se comunicar e aquilo que as pessoas comunicam com você também é entendível? O que essa competência ela nos diz? Utilizar diferentes linguagens, bem como conhecimentos das linguagens, para quê? Para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e produzir sentido que levem ao entendimento mútuo. Então, utilizar as diferentes linguagens existentes para expressar aquilo que você quer. Quando você faz um cartão, quando você faz uma coreografia, uma pintura, uma carta, uma redação, você conseguir se comunicar utilizando diferentes linguagens. A linguagem mais necessária e apropriada, talvez, para aquilo que você deseja comunicar. A competência de número 5 é a competência que fala da cultura digital. Cultura digital. Esses nomes aqui que eu estou colocando do lado, vocês anotem, porque é muito importante, ok? Aqui fala do acesso às novas tecnologias e o desenvolvimento de meios tecnológicos para os estudantes, para a aprendizagem dos estudantes. Essa competência fala o quê? Compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diferentes práticas sociais. Para que eu vou fazer isso? Para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Aqui a gente trata das questões tecnológicas. O estudante ele precisa compreender as tecnologias, ele precisa utilizar as tecnologias, mas também criar tecnologias. E de todas as formas das tecnologias de informação e comunicação, vai trabalhar com os diferentes recursos, aplicativos, softwares, celulares, projetores, computadores, notebooks. Então, o estudante aprender isso, e quando a gente fala disso, é uma coisa interessante, nas minhas aulas de currículo eu sempre cito, o currículo é fruto do seu tempo. Então, vejam só, há 20 anos a gente não ensinaria um estudante tecnologia, a gente não pensaria, mas hoje, para a formação de um cidadão capaz de resolver as demandas da sua vida, ele precisa aprender algo relacionado à cultura digital, porque está presente no nosso tempo e é necessário. Então, o currículo, ele desvela muito daquilo que
tem no seu tempo. Então, hoje, a BNCC propõe como competência geral a cultura digital, que é o aprendizagem sobre diferentes recursos tecnológicos, conhecendo eles e também sabendo utilizar e produzir. A competência de número 6, ela refere-se ao trabalho e projeto de vida. Trabalho e projeto de vida. Essa competência refere-se à importância da liberdade, entre outros valores, para a escolha e exercício do trabalho e do projeto de vida que o indivíduo tem, com consciência e com responsabilidade. O que ela vai falar para a gente? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania, ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Valorizar toda a diversidade que nós temos de saberes, de vivências, de espaços e apropriar-se do conhecimento das experiências que o mundo possui, para que ele possa fazer as suas escolhas, as escolhas profissionais, as escolhas pessoais, alinhadas ao exercício pleno da cidadania que a educação tanto prega e ao seu projeto de vida, o que ele quer, o que ele projeta para a sua vida no futuro, mas com liberdade e autonomia, sem ser oprimido, sem ser alienado, mas com liberdade e autonomia, com a sua própria autonomia, com a consciência crítica e também com responsabilidade. Então, por isso as escolas precisam trabalhar com ênfase essa ideia do projeto de vida, que é muito importante. A competência de número 7 está relacionada à capacidade de argumentação dos estudantes, e nós a chamamos de capacidade de argumentação. O pessoal, muita gente reclama porque eu escrevo e demora durante a aula. Professor, você fica escrevendo, mas não é. É porque eu gosto de escrever na hora, entendeu? Acho que fica mais fácil do que se estivesse aqui do lado. O que essa competência propõe? Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Para quê? Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitam e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. A argumentação refere-se à capacidade da pessoa de se comunicar com base em fatos. Muitas pessoas começam a discutir, mas não têm argumentos para aquela discussão. Não estou falando de discussão de briga, estou falando em conversa, defesa do seu ponto de vista. Mas ensinar o aluno a argumentar com base em fatos, coisas que são reais, em dados, informações confiáveis. Isso ele vai formular suas respostas, vai negociar seus vai negociar assim, ponto de vista, ideia. E a gente precisa trabalhar na escola essa perspectiva de verificar a fonte de todos os dados, as notícias que recebe, verificar antes de compartilhar. Isso é muito importante. Então a competência de número 7 é a competência da argumentação, ok? Vamos lá para a competência de número 8. O que a competência de número 8 é? É a competência do autoconhecimento e autocuidado. Deixa eu jogar aqui para cima. O que diz sobre autoconhecimento e autocuidado? Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções, as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Conhecer a si mesmo, se apreciar, cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, porque são muito importantes. E também se compreender dentro da diversidade, compreendendo a sua individualidade, mas também compreendendo-se dentro do coletivo, dentro do todo. A próxima competência é a competência da empatia e cooperação. A competência de número 9. Deixa eu escrever aqui. Empatia e cooperação. O que essa competência fala pra gente? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento, valorização da diversidade,
de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades culturais e potencialidades sem preconceito de qualquer natureza. A gente fala de exercitar a empatia, se colocar e pensar no outro, o diálogo com as pessoas e resolver conflitos coordenando o ponto de vistas, respeitando os outros, fazendo-se respeitar, mas sempre promovendo a valorização do direito de todos, do ambiente democrático que nós vivemos. E por último, a competência de número 10 é a competência da responsabilidade e cidadania. Responsabilidade e cidadania. O que essa competência fala pra gente? Nessa competência fala de agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Para quê? Para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Aqui fala da ação de agir pessoalmente, as suas ações pessoais, e coletivamente, as ações do todo. Para quê? Para ter responsabilidade, mas também para tomar decisões com base nos princípios de cidadania, com princípios éticos. Então essa competência de número 10, ela fala sobre essa responsabilidade que cada um tem de suas ações individuais e coletivas serem ações e atitudes alinhadas a uma tomada de decisão ética, democrática, inclusiva e sustentável e solidária. Ok? Então agora eu preciso que você fique aí porque eu vou mostrar algo master aqui para você. Eu preparei uma atividade com os blocos lógicos e eu vou colocar aqui para facilitar para você compreender. Eu peguei esses bloquinhos aqui da Sara para preparar uma ilustração bem interessante sobre essa parte de competências gerais. Então vamos lá. As competências gerais, elas consubstanciam a construção e o desenvolvimento dos direitos de aprendizagens que o estudante tem. Lembra que quando a gente fala em competências gerais, nós estamos falando de uma formação total. Até porque a BNCC ela traz um conceito-chave chamado educação integral. Esse conceito de educação integral que a BNCC propõe refere-se ao compromisso dela em formar o sujeito na integralidade, ao desenvolvimento e à formação global do indivíduo. Então, por isso, tudo que essas competências fazem culminam numa formação global, ou seja, na educação integral. Então vamos lá. Essas competências já foi dito que interrelacionam-se, ou seja, trabalham interrelacionando-se no processo de formação. A primeira competência é a competência do conhecimento. A segunda competência, a competência do pensamento. Tá dando para vocês lerem aí? Deixa eu ver se eu chego um pouco para frente para ficar mais fácil a leitura. A terceira competência é a competência da ampliação do repertório cultural. Quarta competência, a competência da cultura digital. Então, como elas interrelacionam-se, o que a gente faz? Ela vai comunicar e vai estar firme uma com a outra. A competência 5 é a competência da comunicação, se comunicar, ser entendido. A competência de número 6 diz respeito a trabalho e projeto de vida. A competência de número 7 fala da argumentação, utilizar fatos, argumentar com base em fontes confiáveis. A competência de número 8 fala do autoconhecimento e do autocuidado. A competência de número 9 fala sobre empatia e cooperação. E a competência de número 10 fala sobre responsabilidade e cidadania. Então aqui a gente tem as 10 competências nesses bloquinhos. Elas estão pregadas assim porque elas interrelacionam-se, ou seja, estão em relacionamento, em diálogo uma com a outra. Como as competências gerais fazem parte de uma formação total, o que acontece? Elas estão presentes hoje na BNCC para mudar e para fortalecer a prática das disciplinas, ou seja, tudo aquilo que as disciplinas ensinam, elas, por si só, elas trabalham de uma forma isolada. Por exemplo, eu vou pegar aqui ensino fundamental final para ser mais fácil. A área de conhecimento de linguagens. Temos língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, ok? Área de conhecimento de matemática, tem a disciplina de matemática. Área de disciplina de ciências, tem a disciplina ciência da natureza, ciências. Área de disciplina ciências humanas, história e geografia. Área de ensino religioso. Então aqui nós temos as áreas de conhecimento e as disciplinas. Repara que, olha só como a fragilidade, facilmente elas se dissociam.
Então, cada disciplina tem suas aprendizagens essenciais que a BNCC traz. Só que o que a BNCC pensou? Para que essas disciplinas e as aprendizagens essenciais de cada disciplina caminhassem numa mesma direção, nós faríamos o quê? Construiríamos competências gerais e seria nessas competências gerais que se baseariam a construção e desenvolvimento dessas áreas de conhecimento e respectivas disciplinas. Estão entendendo o que eu estou falando? Aqui em cima eu tenho as disciplinas e aqui embaixo as competências gerais. Por quê? As competências gerais, elas sustentam toda a formação integral do sujeito, aquela formação global que a gente tanto busca na BNCC. Então, as competências gerais, elas entrelaçam-se, interligam-se e dialogam para amarrar um todo, uma formação total das disciplinas e áreas de conhecimento. E tudo isso que foi feito, as competências, as disciplinas, a amarração é para que aconteça o que com os estudantes? Vamos lá? Aconteça uma educação integral. Tá vendo? Então, gente, o carro da educação integral, ele vai acontecer, ele vai trabalhar, ele vai ser desenvolvido quando eu tiver as competências gerais trabalhadas, sustentando o desenvolvimento das disciplinas. Então, para que cada disciplina e cada área tenha suporte, para ficar mais fácil, deixa eu fazer uma troca aqui de cor para vocês visualizarem melhor. Eu vou botar só os azuis em cima, tá vendo? Para ficar só as disciplinas em cima aqui. Então, para a gente poder desenvolver as disciplinas numa unidade, na mesma perspectiva, eu tenho competências gerais. Então, as competências gerais, elas sustentam as competências específicas de cada disciplina, que cada disciplina tem. Então, por isso, todas elas trabalham junto para a educação integral do indivíduo, ok? Pessoal, teve eu gosto de coisas lúdicas e, inclusive, a gente tem um canal infantil no YouTube chamado A Turma do Davi. Então, se você tem criança, tem filho, se você é professor, entra lá no canal A Turma do Davi, se inscreve. Se você não tem, você entra e inscreve só para me ajudar, tá? Então, vamos lá que a gente vai fazer algumas perguntas agora para ver como que você tá em relação a esse conceito. Vai ser muito legal. A primeira pergunta é da Banquibad, foi uma prova até que eu fiz um curso aqui de Vila Velha, no meu estado. As aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Com relação às 10 competências gerais, é correto afirmar que são propostas para as seguintes etapas da educação básica. Então, competências gerais, elas são para quais etapas? A gente já falou para toda a educação básica. Então, se é para toda a educação básica, anos iniciais, finais e fundamental? Não é, não. Anos iniciais e finais são fases, né? Iniciais, finais e médio. Não, tá faltando infantil. Educação infantil, anos iniciais e ensino médio? Não, é ensino fundamental. Educação infantil, ensino fundamental e anos finais? Também não. Letra E, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Isso, as 3 etapas da educação básica, ok? Como que foi? Acertou? Vamos para a próxima aí, para a segunda pergunta. E no final eu vou fazer concursômetro, tá bom? Sobre as 10 competências gerais apresentadas na Base Nacional Comum Curricular, é incorreto. Então, o que é incorreto? O que está errado eu falar? Vamos lá. A primeira, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para a resolução de demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho? Tá certinho, é isso mesmo. Então, não está incorreto. Eu vou eliminar porque eu quero a incorreta. Vamos lá. No ensino fundamental, as competências específicas de área estabelecidas por cada área de conhecimento evidenciam como as 10 competências gerais se expressam nessas áreas. Com certeza, as competências específicas das áreas, elas são desdobramentos das gerais. Então, as competências gerais, elas vão depois ramificar nas específicas, entendendo que as gerais, elas são a combinação de todas as específicas, tá certinho? É aquilo que eu disse. As 10 competências gerais devem ser desenvolvidas pelos alunos a partir do ensino fundamental para... Opa, tá errado.
As 10 competências gerais devem ser desenvolvidas a partir do ensino fundamental? Não. Elas são para toda a educação básica, então elas têm que ser desenvolvidas desde a educação infantil, entenderam? Por isso que está errado. Então essa, como é incorreta, é a certa, é a que eu quero. Letra D, só para a gente ter certeza. Uma das competências gerais é valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais mundiais e também participar de práticas diversificadas de produção artística e cultural. Sim, essa é a competência de número 4, parece, ou 3, do repertório cultural, lembram? Deixa eu só verificar aqui, ó. Competência de número 3, repertório cultural. Então vamos lá para a terceira questão. Se você gosta de responder questões assim, pessoal, sigam o meu Instagram, professor.davi. Lá eu posto stories todos os dias com perguntas que você pode responder na tela. É bem legal. Essa pergunta aqui é uma pergunta de 2018. Vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular apresenta 10 competências. Eu vou pular isso aqui porque eu já sei que não é isso. Os princípios são agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, além da tomada de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Esses princípios referem-se às competências, conhecimento, repertório cultural, empatia. Veja só, aqui está falando o nome das competências, tá vendo? Coisa que não tem na base, mas é por isso que eu falei com vocês. Isso aqui é uma prova da Prefeitura de Maricá, no Rio de Janeiro, aplicado em 2018. Então vamos fazer uma análise aqui de cima. Agir pessoal e coletivamente, com autonomia e responsabilidade. Qual daquelas competências fala da ação individual, coletiva, da ação com responsabilidade, para a pessoa agir com autonomia, com determinação e tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos. É o do conhecimento e repertório cultural? Não, não é essa não. Empatia e cooperação? A empatia e cooperação fala da solidariedade, de pensar com o outro, de exercitar a empatia, de comunicação, é capacidade de se comunicar, não é essa também. Cultura digital e trabalho de vida? Não, porque cultura digital não tem nada aqui que fala de cultura digital. Autoconhecimento, autocuidado e argumentação? Não, gente, esses princípios aqui não falam de autocuidado. Responsabilidade e cidadania? Sim. Ou seja, é aquela última, número 10, que fala de responsabilidade e cidadania, da ação pessoal, ação coletiva. Vamos para a última questão, fiz só 4 aqui, tá bom? A Base Nacional Comum Curricular determina como uma das competências. Então, uma delas aqui é competência. Então, as outras não são. Vamos prestar atenção porque pode ter pegadinha por eles trocarem algumas palavras. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar. Sim, tá certinho, mas já é a primeira, a gente fica com essa dúvida. Vamos ver se as outras têm alguma coisa errada para a gente eliminar. Exercitar a simpatia, o diálogo... exercitar a empatia. Então essa aqui tá errada. C. Agir individualmente com autonomia, não. Agir pessoal e coletivamente. Lembra que é aquela da cidadania? Então tá errado também. D. Valorizar e fruir as unicidades das manifestações artísticas. Não, as diversidades, não é? Tá errado também. E. Expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em contexto único. Não, não é contexto único, são contextos coletivos, então tá errado. Logo, certinho, tá a letra A. Foram 4. Quantas você acertou? Vamos conferir aqui. Concursômetro. Dessas 4, se você não acertou nenhuma, a coisa tá feia. Se você acertou só uma dessas 4, pode e deve melhorar. Se você acertou 2, parabéns, está em cima da média, que é 50%. Se você acertou 3, uau, você arrebentou, porque errar uma questão apenas é muito difícil. Agora, se você acertou as 4, prepare os documentos da posse. Sua aprovação está mais perto do que você pensa. Pessoal, esse concursômetro, as perguntas foi uma forma de fixar, e essa atividade aqui foi apenas uma maneira mais didática de trabalhar com vocês esses conceitos, ok? Gostaram do nosso carrinho? Comenta aí, deixa nos comentários quantos vocês acertaram e se vocês gostaram dessa ideia do carrinho, ok? Se puder, segue lá no Instagram e o canal infantil do Professor Davi. A gente se vê na próxima videoaula. Um grande abraço e tchau!